Boa tarde. Olá. Deixa eu já compartilhar com vocês. Oi, oi. 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 Hoje todo mundo decidiu me dar oi, 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 oi. Seus fofos. Oi, gente. Vamos lá? Continuar? Ó, a gente parou. A gente terminou o item A da página 309 e agora nós vamos para o item B, que já está na página 310, tá? Então, a gente está falando aí de semelhança de triângulos, tá? E aí eu já falei para vocês, eu comentei que a gente tanto tem casos para congruência de triângulos, como também nós temos casos para semelhança de triângulos. Então, a gente consegue indicar que dois triângulos são semelhantes através de algum caso, tá? Então, a gente vai ver esses casos. O primeiro que a gente está estudando é o caso ângulo-ângulo, tudo bem? Então, nós respondemos já o item A. Então, vamos lá. A gente tinha esse desenho, ele tá só na página 309, mas eu trago também para esse slide para a gente conseguir aí acompanhar e eu não precisar ficar voltando toda hora, tá? Então, a gente tem aqui um triângulo maior, que é o ABC, e um triângulo menor, que é o ADE, tá? Então, usando o teorema de Tales, escreva uma proporção relacionando as medidas AD, que é essa aqui, AB, que é a maior, AE com AC, tá? Que são os lados dos triângulos. Então, a gente tem que escrever uma proporção, tendo em mente aí o teorema de Tales, tá? Então, não sei se vocês lembram, em teorema de Tales a gente consegue relacionar um segmento entre duas retas paralelas com outro segmento entre as mesmas retas paralelas, tá? Então, eu montei a seguinte proporção. Vamos lá. O AD está para AB, ó. O AD, ele está entre o R e o S. Vocês estão vendo meu mouse? Ele está para o AB, que está entre o R e o T, que é o maior. Tá? Assim como, ó, igual, o AE, que está também entre o R e o S, está para o RT. Desculpa, o AC, que está entre o R e o T. Entenderam essa proporção? Vocês lembraram aí de teorema de Tales? Mateus, sim. Eu nem lembro mais o que é teorema de Tales. Mas lembrou agora, Luísa, que eu comentei? Não? Tá, ó, vamos lá. No teorema de Tales, a gente consegue montar razões, tá? Para fazer uma proporção entre duas retas. Então, por exemplo, eu tenho essa reta aqui AB e eu tenho essa reta aqui AC. Um pedacinho da reta B, ó, que é o AD, tá vendo que é só esse pedaço?
Esse pedaço de reta não está entre a reta R e a reta S, tá? Então, esse pedaço está para o pedaço maior, que está entre essa reta R e a reta T, ó. O AB está entre essas duas retas, é o pedaço maior. Então, esse pedacinho está para esse pedação. Assim como a mesma proporção, a mesma razão para outra reta, que é essa reta aqui, ó. Esse pedacinho, que é o AE, está para o AC, que é o grandão. É aquele negócio que tudo que você faz de um lado tem que fazer do outro também. E tem as pirâmides e tal. Professor, pode continuar, porque eu estou entendendo. Tá bom, então. Qualquer coisa fala, tá? O chat está aberto. Então, tudo bem. Nós montamos essa proporção através do Teorema de Tales, tá? Mas vamos pensar o seguinte, a gente usou o Teorema de Tales? A gente usou, mas o que a gente fez? A gente montou uma proporção relacionando um segmento do triângulo menor com o segmento do triângulo maior, né? Porque quem é o AD? O AD é o segmento do triângulo menor. Quem é o AB? É o segmento do triângulo maior, tá? Quem é o AE? O AE é um segmento do triângulo menor. E o AC, um segmento do triângulo maior. Então, a gente usou o Teorema de Tales, sim, para relacionar esses segmentos, mas quem são esses segmentos? São segmentos dos triângulos que nós estamos trabalhando, tá? Então, com isso, vamos responder o item C. As relações estabelecidas nos itens 1A, que a gente fez ontem, tá? E no item 1B, que é esse que a gente acabou de fazer, são suficientes para mostrar que os triângulos ADE, que é esse menorzinho, e o ABC, que é o maior, são semelhantes. O que vocês acham? Matheus, acho que sim. Vitória, sim. Então, vamos ver. Ó, não. Pois, para que dois triângulos sejam semelhantes, precisamos garantir que... O que a gente precisa garantir? Que as medidas dos ângulos correspondentes sejam iguais, que é o item A, tá? E que as medidas dos três lados com o primeiro... as medidas dos três lados com o primeiro triângulo sejam proporcionais às medidas dos lados correspondentes do segundo triângulo, tá? No item B, a gente só relacionou dois pares. A gente fez o AD com o AB e o AE com o AC. Mas um triângulo tem 3 segmentos. Então, faltou a gente ter a certeza que o terceiro segmento seria também proporcional. Se o terceiro segmento seguir essa proporcionalidade, aí sim a gente pode garantir que os dois triângulos são semelhantes. Tudo bem? Mas se a gente não tem essa afirmação, a gente não consegue garantir ainda, tá? Então, para dois triângulos serem semelhantes, todos os ângulos internos ali correspondentes precisam ser iguais e todos os segmentos correspondentes precisam ser proporcionais. Beleza? Então, assim, aparentemente, a gente enxerga com a nossa intuição de que esses triângulos são semelhantes, mas a gente não pode afirmar ainda, porque a gente não tem todas as provas para isso, tá? Faltou verificar se
o terceiro segmento ali, que seria a base, né, do triângulo menor com a base do triângulo maior, se esse terceiro segmento de cada um aqui corresponde à mesma proporção. Entenderam por quê? Então, beleza. Então, vamos para o item 2. Ah, já está virando a página, é a mesma página. Temos uma nova figura, tá? Praticamente a figura que a gente estava vendo, só que um pouco adaptada. Então, na figura a seguir, os triângulos ADE e ABC foram novamente representados, acrescentando-se à figura novos elementos e deixando de representar outros. Então, ficou mais ou menos assim, ó. Foi acrescentado aqui essas retas paralelas, tá? Que é a reta U, a reta V e a reta W. Já está sendo afirmado aqui no enunciado que são paralelas, tá? Então, item A. O que se pode afirmar sobre o quadrilátero CEDF, que é esse aqui, ó, CEDF, esse quadrilátero aqui. E sobre as medidas dos lados DE e FC. Qual característica que tem esse quadrilátero? Ele é um quê? Não. Mas tu entendeu o que eu quero dizer, mas não é esse, não é essa figura, Vitória. A Luísa respondeu. Isso aí. Ele tá no privada, né? Trapézio. Não, tá quase. Se tu tentar mais um, tu consegue. Olha alguma coisa? Não. É um paralelogramo. Tá? Tanto essa reta aqui é paralela a essa, e esse segmento aqui é paralelo a esse. Então, esse quadrilátero, essa figura aí de 4 lados, né, é um paralelogramo. Então, é isso que a gente pode afirmar. E aí, tá perguntando o que a gente pode afirmar também sobre o DE e o FC. Exatamente, a Alessia respondeu aqui. Bom, são iguais. Certo? Como essa reta aqui é paralela a essa, então esse segmento aqui só pode ser igual a este. Então, DE e FC são iguais. É isso que a gente consegue afirmar. Tudo bem até aí? Bom, então vamos lá. Aplicando novamente o teorema de Tales a essa figura agora, né? Escreva uma proporção relacionando as medidas AD, AB, FC e BC. Então, vamos encontrar essas medidas aqui na figura para a gente ver o que a gente pode montar de proporção. AD é esse pedaço aqui. AB é o grandão. Bom, a gente já fez aí uma proporção usando esses dois pedaços lá no outro item, né? Então, não fica difícil. A novidade aqui vai ser relacionar o FC com o BC. Tá? Então, olha que interessante. Por que a gente afirmou lá no item A que o D e o FC são iguais? Porque o DE não é a base desse triângulo menor? Né? Então, quer dizer que FC é do tamanho da base do triângulo menor. Então, o que eu estou relacionando agora? O segmento da base de cada triângulo, que era o que faltava lá no outro item para poder dizer se era proporcional ou não, tá? Então,
Se eu relacionar o FC com o BC, eu estou relacionando a base desse triângulo menor com a base do triângulo maior. Então, eu fiz essa seguinte proporção, ó. AD está para B, que é igualzinho que a gente fez lá, tá? No item 1A. Esse pedaço aqui de segmento está para esse grandão. Assim como FC está para BC. Por que o FC está para BC? Porque o FC é do tamanho do DE, que é a base desse triângulo. Então, a base desse triângulo está para a base desse triângulo maior aqui. Tudo bem? Luísa, AD está para B, FC, BC, muito bem. A Luísa mandou aqui. Então, vamos lá. E, por fim, o item C. O que você pode concluir a respeito desse triângulo menor que tem em cima com o triângulo grandão? Ou seja, o triângulo ADE com o triângulo ABC. O que a gente pode concluir aí com esses itens? Muito bem! Agora que a gente tem certeza que os ângulos correspondentes são iguais e que todos os lados correspondentes são proporcionais, eles têm a mesma proporção, então sim, eles são semelhantes, tá? Então, os triângulos AD e ABC são semelhantes. E aqui eu montei a proporção, que nada mais é que a junção desse item aqui com aquele outro item que nós fizemos, tá? Então, é a proporção de todos os lados correspondentes. AD para B, DE para BC e AE para AC. Tá? Então, AD para AB, que é o maior, DE, que é a base, para BC, que é a base do maior, e AE para AC. Muito bem? Então, vamos lá. Item 3. Faça um resumo, completando a frase a seguir com a conclusão que você chegou após responder os itens 1 e 2. Então, na figura ao lado, os lados DE, que é a base desse triângulo menor aqui, ó, e BC são paralelos. Se eles são paralelos, então é isso aí. Quem mais? A gente tem que concluir algo sobre esses dois triângulos aqui. Se essas duas retas aqui são paralelas, esse triângulo e esse grandão aqui são o quê? São semelhantes. Muito bem. Então, os triângulos ADE e ABC são semelhantes. Vamos para o item 4. Deixa eu voltar aqui. Considere os triângulos ABC e FDE desenhados a seguir. Eles possuem dois pares de ângulos com medidas iguais. Então, a gente pode ver que tem aqui alfa e aqui também tem alfa aqui na ponta. E aqui tem beta e esse também tem o beta aqui na ponta. Então, ele já tem dois pares de ângulos que são iguais. Tá? O que a gente vai fazer aqui? No item A, ele pede o seguinte, tá? Para a gente fazer aí um passo a passo, fazer uma representação desse triângulo aqui menor aqui neste triângulo. Tá? Então,
Sobre o triângulo ABC, desenhado acima, que é esse rosa, você vai construir outro triângulo, que será nomeado de A', tá? Então, marque sobre o lado AB um ponto D'. Só que esse ponto D' aqui, ele tem que ter a mesma distância aqui do FD. Tá? Então, vocês vão ver com a régua quanto que tem de medida o FD e vão colocar aqui o D'. Coloquei. Depois, o que a gente vai fazer? Vai traçar aí um segmento paralelo ao BC e que vá até esse outro lado. Tá? E a gente vai chamar esse ponto aqui de intersecção de E'. Tudo bem? Então, ó, esse alfa é igual a esse, já era dado. A gente colocou uma distância aqui igual a essa. Fizemos um segmento reto igual a este. Quer dizer que aqui tem qual ângulo? Só pode ser igualzinho a beta. Tudo bem? Praticamente colocamos outro triângulo dentro do triângulo maior. Deixa eu abrir o chat de novo, que eu tinha fechado porque estava na frente. Bom, B. Observe os triângulos A', E', que é esse pequeno que a gente acabou de desenhar aqui, tá? E observe esse triângulo aqui com este FDE. Qual é o caso que garante a congruência? Ainda não rolou. Me disseram aqui, mas ainda não é. Não. Ó, Vitória, isso, a Vitória chegou. A gente sempre afirma o caso com as informações que a gente tem, tá? Quais informações que a gente tem certeza? A gente tem certeza que esse ângulo é igual a esse. Então, ângulo. Como a gente que desenhou a medida desse pedaço aqui, desse segmento, que era igual a esse, então a gente tem certeza que esse lado é igual a esse lado. Então, já tenho ângulo, lado. Por conta desse segmento ser reto aqui, a gente sabe que esse ângulo é igual a este. Então, ângulo novamente. Quer dizer que o caso é ângulo, lado, ângulo. Ok? E aqui está dizendo o porquê, né? Então, que o alfa é igual a este alfa, que o AD' é igual ao FD e que o beta deste é igual ao beta deste. Então, ângulo, lado, ângulo. Entenderam por quê? Sim. Então, muito bem. Então, vamos seguir a baile. Item C. Os lados D' e linha e BC são paralelos? Deixa eu ver se eu trouxe... Ah, eu trouxe a imagem. D' e linha e BC são paralelos? Sim, né? Os ângulos correspondentes a AD' e linha e ABC são iguais, ó. Aqui é beta e aqui é beta. Quer dizer, então, que essa reta que está aqui grudada nesse ângulo, que é adjacente, que é ele, só pode ser igual a essa. Ok? Sim.
E eles fazem, e o Luiz, o A e o AB fazem parte da mesma reta. Se tem retas cruzando ele, todos fazem o mesmo ângulo, quer dizer que essas retas que estão cruzando são paralelas. Entendeu? Então, muito bem. Com isso, o que a gente pode concluir sobre os triângulos ABC e FDE? Gente, eu pulei o D. Meu Deus. Eu pulei o D. Então, peraí, eu vou fazer o D de forma analógica. Eu vou ler com vocês o D. Não tá no slide, perdão, eu pulei o D. A partir da propriedade descrita no item 3, o que se pode afirmar sobre os triângulos ABC e a D' E? Que o D tá perguntando sobre o grandão e esse pequenininho aqui, ó. O que a gente pode falar? Não, ó, Matheus, é o pequenininho com o grandão. Semelhantes, muito bem. Então, vocês podem colocar que eles são semelhantes. Tadantã. Agora sim, vamos para o E, que a professora pulou. Que absurdo. Agora o E está perguntando do ABC e do amarelinho, que é o FDE, tá? Então, entre os dois. Bom, com a resposta do D, a gente já consegue responder o E. Porque o A', que é esse pequenininho aqui, ele não é igualzinho o FDE. Então, se esse pequenininho com o grandão, se eles são semelhantes, quer dizer que esse amarelo com o grandão também vão ser semelhantes. Ok? Olha eu que... Gente, o que eu fiz na minha vida? Eu troquei o D pelo E. Já sei o que a professora fez. Espera que eu vou arrumar isso agora, ao vivo. Ai, meu Deus. Pronto, viu? Vocês viram já até como é que eu faço. Todo meu... Ufa, pronto. Agora tá certo. E olha, vocês viram como é cheio de detalhes, né, meus slides? Por favor, hein? Valorizem esses meus slides. Deixa eu voltar aqui. Vai, vamos lá. Agora está perguntando sobre o amarelinho. E aí nada mais é que está indicando, sim, que eles são semelhantes, tá? Daí tem todo o porquê que a gente pode afirmar que eles são semelhantes, tá? Aqui está dizendo que o A' e o FDE, que é esse pequenininho com o amarelinho, são iguais. A gente concluiu isso aí em um outro item. E também no D a gente concluiu que o A', e o ABC são semelhantes. Logo, o ABC com o FDE também vai ter semelhança, né? E aí, no F, a gente vai ter a conclusão obtida de todos estes itens. A conclusão obtida no item 4i é conhecida como caso semelhança ângulo-ângulo. Descreva esse caso no espaço abaixo. O que a gente percebeu lá nas outras imagens dos triângulos e nessa? Que sempre que
que dois triângulos têm dois ângulos iguais, o terceiro só pode ser igual também, né? Porque vamos pensar, a gente tem um triângulo tem três ângulos, e sempre a soma dos ângulos internos dá 180. Se eu já conheço que dois ângulos de um triângulo é igualzinho a dois ângulos do outro triângulo, quer dizer que o terceiro já vai ter o mesmo valor. A Luísa quer falar? Quer que eu ligue seu microfone? Se tiver uma linha paralela, a base vai ser congruente, não, semelhante. Não? Isso. Mas é isso mesmo. Sempre que tiver uma linha paralela à base, vai ser semelhante. Ah, tá, Luísa. Perdão, entendi. Então, o que é o caso ângulo-ângulo? Se a gente identifica, ó, se dois triângulos possuem dois pares de ângulos com medidas iguais, então eles são semelhantes, tá? Então, se vocês já conseguem afirmar semelhança entre dois triângulos, quando vocês já tiverem a possibilidade de identificar dois pares de ângulos iguais. Porque se dois são iguais, o terceiro só pode ser igual também. Então, vão ser triângulos semelhantes. Entenderam, né? Agora que a gente descobriu esse caso ângulo-ângulo, a gente vai para a parte dos exercícios, tá? Que está na página 312. Muito bem. Deixa eu ver que horas que são 1h32, tá? Bom, aqui a gente tem o mesmo esquema de um triângulo dentro do outro, assim como a gente fez aí os itens anteriores, tá? E já tem uma afirmação aqui, ó, que o DO é igual, desculpa, é paralelo ao RE. Então, a gente tem que o RE é paralelo ao DO. Muito bem. E para isso, a gente precisa encontrar o quê? O valor de x e o valor de y. Bom, olhando de cara, a gente tem a informação que o DO é igual ao RE. Então, quer dizer, esse ângulo aqui, no I, ele é comum tanto para esse triângulo menor quanto para o triângulo maior. Então, se ele é comum, já tem um ângulo aí, um par de ângulo que tem um valor igual. E aí, por que eles nos falaram que esse segmento é paralelo a esse? Se eles são paralelos, quer dizer que esse ângulo só pode ser igual a este. Então, eu já tenho informação que dois pares de ângulos são iguais. Ou seja, esse triângulo menor com esse maior, eles possuem semelhança. A Larissa já achou o Y, Jesus. Mas é quase isso, não é isso não. Mas está perto desse valor. Então, vamos lá. Se eles são semelhantes, a gente consegue fazer proporção, ó. O 7 está para o x, assim como o 8 está para 10. Olha só, a base do maior é 10 no total. Assim como o 9 está para 9 mais y. Então, a gente tem três proporções aí que a gente consegue montar. Vamos descobrir primeiro o x e depois o y, tá? Se eu quero descobrir o x, então eu tenho que usar essa relação do x com o 7, essa proporção, né, essa razão, e fazer a proporção com um outro par de segmento que eu possua os valores. Se eu fizesse este lado aqui para este aqui, não seria eficiente,
Porque aqui eu tenho uma outra incógnita, um outro valor que eu não conheço. Mas esse lado aqui a gente conhece. Então, eu fiz esse par de segmentos com esse par aqui de segmentos. Tudo bem? Então, eu tenho 7 para o x, esse segmento do triângulo menor para este segmento do triângulo maior, assim como 8 para 8 mais 2. Este segmento do triângulo menor para o segmento do triângulo maior. Prestem atenção na hora de montar as proporções, porque olha só, segmento do triângulo menor em cima e maior embaixo. Na minha igualdade, essa razão do lado de cá tem que seguir esse mesmo padrão. Segmento do triângulo menor em cima e segmento do triângulo maior embaixo. Tá? Então, prestem atenção na hora de montar aí as proporções. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Se colocar maior em cima, menor embaixo, tá certo também. O importante é que dos dois lados da igualdade esteja o mesmo padrão. Pode sim, Vitória. Imagina. Então, vamos fazer aí. Eu acho que eu arrumei primeiro. Eu fiz essa soma do 8 mais 2, 10. Vocês poderiam ter colocado 10 de cara, não tem problema, tá? Eu só deixei passo a passo para ficar mais didático, mas vamos lá. Agora eu vou fazer a multiplicação aqui cruzada. 8 vezes x igual a 7 vezes 10. 8 vezes x, 8x. 7 vezes 10, 70. Para descobrir o x, eu tenho que tirar esse 8 daqui. Ele está multiplicando, ele vai vir dividindo. 70 dividido por 8, 8 e 75. Tá? Deu um número quebrado mesmo. Professora, eu quero deixar em fração. Pode deixar em fração, não tem problema, contanto que seja uma fração simplificada, tá? Vocês precisam sempre pensar nisso. Ah, mas já foi rápido também, Luísa. Então, eu achei o valor de x. Agora eu vou achar o valor de y. Então, para achar o de y, eu tenho que usar esse par aqui de segmentos, né? Aí eu relacionei o 9, que é esse pedaço menor, está para o 9 mais y, que é o maior. Ah, esse meu mouse tá péssimo, ele fica balançando. 9 mais y. Assim como o 8 está para o 10. Então, só fiz a soma aqui do 8 mais 2 para 10. Multiplicação cruzada. Ficou 8 vezes 9 mais y igual a 9 vezes 10. 9 vezes 10, já coloquei o resultado aqui, 90. Como que a gente resolve aqui esse 8 vezes 9 mais y? Distributiva. 8 vezes 9, 72. 8 vezes y, 8y. Tiro o 72 daqui, vou lá e deixo ele para o outro lado, subtraindo. 90 menos 72, 18. E, finalmente, eu tiro esse 8 aqui, que está multiplicando, ele vem dividindo. 18 dividido por 8, 2,25. Ok? Deixa eu fazer a lista de chamada aqui, peraí. Tadadã. Já vai terminar, tá? Tá menos de 1 minuto. Talvez me corte igual cortou ontem. Não consegui nem me despedir de vocês. Mas, gente, a próxima aula agora vai ser física, tá? Então, eu encontro vocês aí daqui a pouquinho. E vai ser física. Deixa eu... Pronto.
Trocando de profissão. Agora eu vou ser professora de física em poucos minutos. Onde eu estudo a mesmo morto, é verdade. Deixa eu despedir antes que corte. Tchau, tchau, beijo. Até daqui a pouco.